entendermos melhor o que está acontecendo aqui, o capítulo anterior, capítulo 16, lá nos versículos 33 até o 35, por ali, ele vai dizer o que estava acontecendo de fato, falando daquilo que Deus fizera, e também já mostrando as características de um povo que por 40 longos anos o Senhor nosso Deus estava com mãos estendidas e com braço forte, guiando, dirigindo, auxiliando, dando provisão e assim por diante. Irmão, são 40 longos anos, não é? Não é um mês, nem dois, não é? Então, eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma comparação, uma ligeira semelhança entre a saída do povo de Israel, o trajeto do povo de Israel durante aqueles 40 anos e até a entrada deles lá em Canaã, e também a marcha da igreja, daqueles que também saíram de um Egito espiritual e estamos rumo a Canaã. Nós vamos observar, irmãos, se o tempo nos permitir, que há uma semelhança muito grande das fases da igreja. Quando eu digo da igreja, eu falo da nossa vida individualmente falando, de cada crente, mas também, por que não dizer, de forma coletiva, como aconteceu ali em Israel. Aconteceu fatos com indivíduos, fatos com pessoas que se levantaram, não é verdade? Alguns líderes que estavam ali promovendo ali uma certa rebelião, mas encontramos também fatos que Deus tratou com grupos, né? Grupo de pessoas, né? Então, para fechar o nosso raciocínio, vamos já aproveitar para ler Êxodo 16, Êxodo 16 e os versículos 33 até o 36. Olha o que diz. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-no diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. E comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é 1/10 parte da efa, né? Isso é um instrumento de medida, né? Então, meus irmãos, o que nós queremos destacar aqui, abrindo-se como um pano de fundo, é falar da trajetória de Israel, o que aconteceu durante a sua trajetória, mas sobretudo eu gostaria de falar um pouquinho sobre o maná. Depois vamos falar sobre a água da rocha, para mostrar as provisões que Deus fez para com esse povo. E também, irmãos, Deus tem o mesmo cuidado que teve com o povo de Israel, Ele tem com você também. O cuidado que Ele teve com ele tem com você, tem comigo, tem com os irmãos. Não tem deixado faltar nada, não é verdade? Então, feita essa introdução, nós vamos observar que, olhando com uma visão natural, durante aqueles 40 anos, o povo de Israel, eles não plantaram, não colhiam, estavam ali
andando rumo a Canaã, não é verdade? Sem contar que eles ficaram rodeando, não é verdade? Ficaram ali durante um longo tempo rodeando, amassando, como diz nordestino, amassando barro, né? Quando o camarada vai fazer um trabalho, fica enrolando, eles falam, rapaz, parece que está amassando barro. Então Israel ficou ali, dando muitas voltas, e o Senhor trabalhando para tentar corrigir algumas coisas deles, porque se observarmos o que Paulo escreve lá no capítulo 10, da primeira carta de Coríntios, que nós vamos ler mais para frente, a Bíblia vai dizer que Deus não se agradou de uma pequena parte deles, não é isso? Deus não se agradou de uma pequena parte deles, é isso? Da maior parte deles. Deus não se agradou da maior parte deles. Está escrito, não é verdade? Então, eles não plantavam, não colhiam, mas Deus, irmãos, nunca deixou faltar nada. E ainda protegia ele do frio, do sol causticante. A Bíblia diz que tinha uma nuvem, que quando o sol vinha ali, aquele sol do meio-dia ali no deserto, tinha uma nuvem que fazia uma proteção ali, e eles andavam ali, não é verdade? E à noite também o Senhor também colocava uma coluna de fogo ali para que eles tivessem aquecidos e assim por diante. E isso não era só um dia nem uma semana, 40 longos anos. E mesmo assim, nós observamos aqui, irmãos, onde acabamos de ler, que o povo, ele diz aqui o seguinte, o último versículo que eu li aqui, diz assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Mas Deus tinha falado já no capítulo 16, que o Senhor está, Deus tinha falado que ia na frente deles, falou, olha, eu vou na vossa frente, pode ir que eu estou convosco. E aí, a dúvida, bom, o Senhor está ou não está? O Senhor está conosco ou não está? Não é verdade? Bom, às vezes a gente se pega fazendo aqui algumas interrogações, algumas perguntas para Deus, que às vezes até o próprio Deus se irrita com algumas orações, não é verdade? Agora, uma coisa interessante que nós observamos aqui, irmãos, é que o maná que Deus deu para aquele povo, eles comeram o maná durante os 40 anos. Eu falei para os irmãos que eles não plantavam, não colhiam, mas após eles passarem o Jordão, entraram na cidade de Canaã, a Bíblia diz que eles celebraram uma Páscoa, logo que passaram, era os dias da Páscoa, celebraram a Páscoa ao Senhor, mas quando amanheceu o dia, eles procuraram o maná, e aí? O que tinha acontecido com o maná? Acabou o maná, cessou o maná. Mas e agora? Eles não tinham plantado nada ainda, estava chegando na terra, agora cessou o maná, não tem mais o maná. Mas Josué, no capítulo 5, nós vamos ler, capítulo 5, se alguém puder me ajudar aí, capítulo 5 de Josué, versículo 10, por gentileza. Tem um camarada aí que parece que é bom de ler. Olha aí, vendo, irmãos? Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ou seja, não foi eles que plantaram, né? Não foi eles que plantaram.
Eles não plantaram. Mas Deus, irmãos, providenciou para eles o maná, o trigo, né? E comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia, e o maná cessou. Meus irmãos, isso aqui nos ensina alguma coisa para nós com relação à nossa trajetória espiritual. O maná serviu para eles ali na primeira fase da sua vida, durante a sua trajetória, e após atravessar o rio, não é verdade? O apóstolo São Paulo diz que todos foram batizados lá no deserto, e todos comeram do mesmo maná, e todos beberam da mesma água. Mas agora a coisa começa a mudar um pouco. Cessou o maná, e eles agora começaram a comer o trigo. O que nós observamos, irmão, que Paulo, quando ele escreve no capítulo 10 da primeira carta de Coríntios, tratando desse assunto, ele aproveita para dizer uma coisa interessante, que nós podemos ler, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, eu não marquei aqui, acho que é o versículo 4. Acho que esqueci de marcar aqui, mas é 10 e 4, vamos ver. É isso mesmo? Por gentileza, irmão. Veja só. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E todos comeram de um mesmo manjar. O versículo 2 fala assim: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Isso aqui, irmão, não é batismo em água, Paulo não está falando que foi batizado, não é aquele batismo. Ele está falando assim, passaram pelo teste de fogo, passou pelas águas, não é verdade? Passou por Moisés, foram batizados no mar, não é verdade? E todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Mas o versículo 5 diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Olha, irmãos, o maná, comeram o maná, e agora comeram do trigo. Eu fico observando aqui, irmãos, que trazendo para uma semelhança com as nossas vidas, quando o apóstolo São Paulo ele fala sobre a trajetória do povo de Israel, e ele começa a colocar que eles ainda eram meninos, porque não amadureciam, e por isso Deus não se agradou da maior parte deles, porque murmuraram lá em Meribá, porque quiseram voltar, levantaram capitães para voltar para o Egito, não é verdade? E olhando para os nossos dias, irmãos, nós precisamos sair do maná, largar o maná, começar a comer uma comida um pouquinho mais sólida, deixar de ficar rodeando o mesmo tempo, no mesmo lugar. Tem pessoa que fica o tempo todo, você procura ele, uma vez ele está reclamando, procura outro, ele passa um tempo, procura ele, está no mesmo lugar, sempre rodeando no mesmo lugar, reclamando, murmurando, e murmura de uma coisa, e murmura de outra, não é verdade? Esse negócio de murmuração não é de hoje, já vem lá de trás, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, aos Hebreus capítulo 5, versículo 11, gostaria que esse irmão ligeiro em Bíblia pudesse ler, só para a gente confirmar aquilo que nós estamos falando, que o próprio Paulo também fala na sua carta aos Coríntios. Ele aqui vai dizer que, ora, você já era para ser mestre, não é verdade? Já era para ser mestre, mas ainda está, quem achou?
vendo só? 5, 11 e 12, né? Do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então, ele fala aqui com relação a ensinar, né? É difícil, mas porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Irmãos, nós precisamos não ser negligentes para ouvir, porque eu costumo dizer o seguinte: aquele que não senta para aprender, não pode levantar para ensinar. Então, por isso, irmão, tem muitas pessoas que às vezes vai dar uma oportunidade para a pessoa dar um testemunho ou trazer uma palavra. Às vezes o camarada prega umas besteiras, pega umas coisas que não tem nada a ver, sem fundamento, não é verdade? A exortação aqui, porque não, tem que não ser negligente para ouvir, para aprender, não é verdade? Para aprender, para guardar a palavra, para estudar a palavra, não é verdade? Porque quando você estuda a palavra, você vai falar, primeiro você aprende, puxa vida, olha que coisa, Deus começa a falar com você, não é verdade? E nós precisamos, irmãos, às vezes a gente observa, nós temos aqui a nossa escola aqui de reciclagem, né? Às vezes, exatamente aquele irmão, você fala, puxa vida, é bom que aquele irmão vá, ele tem uma dificuldade, aí você procura o irmão lá, puxa, ele não vem, não é verdade? Por quê, irmãos? Temos que aprender, para depois, quando alguém for inquirir a nossa fé, nós saber como defender, não é verdade? Nossa fé, a razão da nossa fé, não é verdade? Mas às vezes a pessoa fica negligenciando o ensino e depois torna-se um menino quando já era para ser mestre. Eu observo, irmãos, que às vezes tem meninos novos, os meninos, sim, de uma idade bem tenra, mas tem uma prudência, tem uma postura, tem uma palavra ali e tal. E às vezes tem pessoa que até já tem uma certa maturidade, até uma certa idade, e às vezes tem uma dificuldade, porque negligencia o aprendizado, não é? E às vezes, por isso, irmãos, nós encontramos pessoas que às vezes fazem tantas coisas que, puxa vida, que aconteceu o quê? Com aquele irmão, puxa vida, mas aquele irmão já tem 30 anos de fé, o que aconteceu com ele, não é verdade? O que aconteceu com ele? Um dia, nós estávamos numa reunião ali, na igrejinha velha ainda, e aí ficamos sabendo de um problema de um dirigente, um irmão bom, um moço não, já tinha uma certa idade. Aí o irmão falou, rapaz, o irmão lá, ele está dirigindo a igreja lá, parece que virou a casar, começou a tomar uns negócios lá. Puxa vida, não é possível. Acontece. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 100, lá ele diz o seguinte, Salmo 119, versículo 100, eu sou mais prudente do que os velhos. Por que razão? Por que razão? Qual a razão? Porque guardo a tua palavra, não é verdade? Existe muitas vezes alguns meninos jovens que têm uma prudência de um ancião. E às vezes existem anciãos que, não é regra, viu? Mas às vezes tem ancião que às vezes deixa a desejar nesse ponto. Mas tudo isso é por quê? Porque negligencia a palavra do Senhor. E às vezes dá um crente já que tem uma certa idade de fé, mas não dá para aproveitar, para fazer alguma coisa na igreja, porque às vezes falta aquela maturidade. O apóstolo São Paulo, ainda nessa linha, lá no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, olha o que ele diz. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais,
como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão e tantas coisas mais, ele fala, não sois porventuras carnais? Então, ele está falando aqui, ele começa falando aqui do manjar espiritual, e ele também fala que já era para estar comendo uma comida um pouquinho mais forte, né? Já era para estar comendo uma comida com mais consistência, né? Uma palavra assim um pouco mais ainda, e às vezes a seara precisa de obreiros. Nós encontramos uma dificuldade tão grande muitas vezes, e às vezes o pastor está precisando de às vezes um dirigente da congregação mesmo, está precisando de alguém para fazer um trabalho na congregação, ou um ponto de pregação, aí ele olha, ele pensa lá, tem o irmão fulano de tal. Mas aí lá foi, puxa, mas aquele irmão tem aquele problema lá, meu Deus, não vai dar certo. Eu vou tem o irmão fulano de tal. Mas ele brigou na rua esses dias aí, também não vai dar. Lembrei, o irmão fulano de tal. Mas a esposa dele, na verdade, anda no bairro aí, de uma forma assim, até que, na verdade, nem parece que é crente, também não dá. Então, gera uma dificuldade, irmãos, gera uma dificuldade. Na verdade, às vezes fica escasso, vai reduzindo, né, ali a possibilidade de você fazer um aproveitamento. Eu vou correr aqui um pouquinho, porque eu queria falar um pouco da rocha ainda. Então, quando eles chegaram lá, em outro determinado ponto, eles começaram a murmurar de Moisés. Moisés, você trouxe nós aqui, rapaz, para morrer. Será que não tinha água lá no Egito? E Moisés falou para eles, vocês não estão murmurando de mim não, nem de Arão, porque quem somos nós? Quem somos nós? Você está murmurando, sabe de quem, rapaz? Está murmurando de Deus, não é de mim não. Mas mesmo assim, Moisés orou, e Deus falou com ele, vai lá Moisés, vai lá, e fala com a rocha, e fere a rocha. Primeiramente mandou ferir a rocha, né? Que a rocha é Cristo. E depois, numa outra ocasião, Deus mandou Moisés falar de novo, falar com a rocha, mas aí ele estava meio bravo, meio nervoso, né? Um obreiro nervoso é um perigo, mano. O camarada estava tão nervoso que Deus falou para ele que era para ele falar com a rocha, ele estava tão bravo que ele estava com a vara e feriu a rocha novamente, né? E Jesus foi ferido quantas vezes na cruz, irmãos? Uma só. A primeira vez era para ferir, mas a segunda vez é para falar com a rocha. Mas ele estava nervoso e tal, não é verdade? E às vezes o camarada fica meio nervoso, às vezes usa o púlpito da igreja, parece que ele tem um saco de pedra, pega lá e começa a jogar pedra para lá, pedra para cá, não dá certo. A Bíblia diz que, o apóstolo São Pedro diz que Deus nos chamou para apacentardes a igreja do Senhor, com carinho, com cuidado, na verdade, tirando ali os pelos da ovelha que às vezes está atrapalhando no crescimento e ajeitando, aí é uma maravilha, né? Mas não pode, tem que apacentar. Então eles ficaram ali em Refidim. Interessante, irmão, que Refidim ali em Horebe é um lugar seco. Eu fui ver lá e falar que é um lugar seco. Porém, a tradução de Refidim significa lugar de refrigério. Era um lugar de refrigério, mas estava seco, não tinha água, não é verdade? Às vezes tem algumas coisas na Bíblia que a gente lê assim, parece até uma contradição. Quando o marido de Noemi saiu ali de... Como é que chama a cidade que ele saiu lá? Belém. Eles saíram de Belém para ir buscar o quê? Buscar pão, porque estava passando fome. E Belém significa o quê? Casa do pão. Ou seja, ele saiu da casa do pão para ir buscar pão, sei lá onde, não é verdade, irmão? Às vezes o crente está na igreja, aqui é a casa do pão, aqui é que tem pão, não é verdade? Às vezes o cara sai da igreja para buscar pão, vai achar pão embolorado por aí afora, né? Mas aqui, irmão, o seu lugar é aqui, e fique aqui, que é aqui que o Senhor ordena a bênção, né? Para sempre, não é verdade? Conforme diz a palavra de Deus. Mas, ali, Moisés feriu a rocha, e a Bíblia diz que deu água
água com abundância. E aí eu fui ler esse negócio da água aqui, irmãos, quando Deus falou para Moisés, e ele feriu a rocha, saiu água, saiu muita água, mas não ficou só naquela água que saiu ali não. O salmista lá no Salmo, olha o que aconteceu, o Salmo 105, e o versículo 40 e 41, se alguém puder me ajudar aí, Salmo 105, e os versículos 40 e 41, olha o que aconteceu com essa água aí. Como um rio. Irmãos, foi muita água. Não foi somente um negocinho lá não, porque aquele povo tinha quase 3 milhões de pessoas, segundo os irmãos que estudam esse assunto aí, diz que quase 3 milhões de pessoas, seria 10 limeiras disso aqui. 10 limeiras. A Bíblia diz que saiu água da rocha que formou um rio, irmão. Formou um rio mesmo. E o lugar era deserto. Lugar seco. Mas ali Deus fez com que surgisse um rio para alimentar, para saciar aquele povo que estava murmurando, mas Deus teve misericórdia dele, né? E eu pergunto para os irmãos uma coisa. Irmãos, quando você aceitou a Jesus como Salvador, a sua vida também era um deserto seco, não tinha umidade, não tinha vida, era uma coisa seca, sem valor. Mas quando você recebeu a Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 37, diz assim: e todo aquele que tem sede, vem a mim e beba, e a água que ele der, se fará o que? Nele o que? Um rio, uma fonte de água. Então, assim como aquele deserto era seco, não tinha nada, não tinha vida, e o povo clamaram lá, e Deus abriu ali, através daquela rocha, e saiu água para todo mundo. Assim Deus faz na sua vida e na minha, uma fonte de água que brota, não é verdade? E às vezes, as pessoas ficam procurando aí outras águas. Vai encontrar águas amargosas, águas contaminadas, mas Jesus falou assim: a água que eu lhe der, se fará nele e nela uma fonte, não é que pinga não, é uma fonte que jorra, sai bastante água, refrigera, alimenta, não é verdade, irmão? É uma fonte inesgotável que fica dentro de você. E isso fala do quê? Essa fonte de água fala do quê? Fala do Espírito Santo que está na vida de cada um de nós. Às vezes a pessoa vai num trabalho, ou assume um trabalho, maestro do coral, ou dirigente de oração, ou assumiu até uma igreja. E às vezes a pessoa acha que pela sua experiência, não, eu já tenho experiência, já tenho 40 anos. Isso não resolve. Tempo de crente, irmão, carteirinha antiga, não resolve. É bom ter experiência, é ótimo ter experiência, mas se você não tiver, mas eu sou capaz, já tenho. Irmão, se você não tiver o Espírito Santo para te ajudar, para guiar, para dirigir, é um fracasso. Às vezes você pega um camarada que prega, que parece que vai fazer até descer anjo do céu. Aí você entrega uma igreja na mão dele, passa 6 meses, você vai lá, mas esse irmão prega tanto, não é verdade? Mas, irmão, não resolve. Tem que ter, irmão, tem que ter experiência, é importante, mas temos que ter, irmãos, o Espírito Santo jorrando dentro de nós, jorrando, e aí você tem para dar para aqueles que ouvem, não é verdade? Isso que é importante na vida do homem, na vida da mulher. No Salmo 78, versículo 20, o salmista pergunta: pode o Senhor fazer uma... Vamos ver lá como é que está escrito? Salmo 78, versículo 20.
Olha aí. Olha aí. O versículo 19 fala assim: e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar uma mesa no deserto? Essa era a pergunta. Pode? Pode o Senhor preparar uma mesa no deserto? E o versículo 20 fala assim: eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Claro que pode, claro que pode, não é verdade? A Bíblia diz que ele rebentou a penha e formou ribeiros, no plural, não foi um só, foram vários, saiu muita água, então formou ribeiros para tudo quanto é lado, não é verdade? Ele pode montar uma mesa no deserto. Quantas pessoas às vezes estão vivendo num deserto espiritual, numa dificuldade, parece que tudo acabou, mas lá no seu deserto, Deus está olhando, está contemplando, e Ele vai fazer uma mesa no seu deserto. Quando menos vocês esperar, você vai ver uma mesa no deserto. Mesa fala de saciar a sede da alma, a angústia. Muitas vezes você olha para uma pessoa, a pessoa está feliz, alegre, aparentemente, mas lá dentro tem um coração amargurado, parece que o âmago está amassado, alguém pisou, lá dentro tem um coração sofrido, amargurado, parece que está ofendido, não é verdade? E a Bíblia diz que é mais fácil conquistar uma cidade forte, né, do que um irmão ofendido. Mas o Senhor nosso Deus é aquele que conhece, Ele vai lá dentro, lá onde está o problema, arranca o câncer pela raiz e você torna-se uma pessoa feliz e alegre, porque Deus visita no seu deserto, não é verdade? Quantas vezes a gente encontrou assim? Quantas vezes já aconteceu comigo mesmo? Crises ministeriais, crises assim internas, não é verdade? Você levantar assim de madrugada, aconteceu comigo. Estou falando para os irmãos que aconteceu comigo. Levantar assim de madrugada, orar a Deus: Senhor, tenha de misericórdia, não é? Lá uns 25, 30 anos atrás, a gente enfrentei uma luta tão difícil. E aí eu comecei a orar de madrugada, cara no chão. Eu falei: eu vou levantar, vou lá falar com o pastor João Amâncio. Vou lá falar com ele. E passou ali orando. O Senhor falou: não, esse negócio não é seu não, esse negócio é minha. E eu, passado mais um tempo, o problema parece que você ora, agora não tem jeito. E Deus falou: não, calma, eu vou resolver. E Deus resolveu de uma forma assim tão assim tremenda. Essa experiência que eu já contei para o Alexandre lá, né? Então, irmão, Deus visita o nosso deserto. Qual é o seu deserto? O que está atormentando? O que está ferindo a sua alma e você às vezes não tem condição de abrir para falar? Porque tem assunto, irmão, tem assunto que é difícil. Você não consegue abrir, não é verdade? Somente Deus. Então, irmão, se você tem um particular desse aí, que às vezes é até difícil abrir com alguém, saiba que Deus visita o seu deserto. Na hora que você menos espera, Deus vai fazer. Só que tem uma coisa: você precisa entrar no rio da água viva. Precisa entrar no rio. Se você chegar na beira do rio, ficar só olhando, esse rio aqui acho que tem 1 metro de profundidade, tem uns 10 de largura, mas se você não entrar dentro, tem que entrar, irmão. Tem que fazer igual Ezequiel: entrar, molha o tornozelo, depois mora aqui, depois você vai nadar nas asas do Espírito, todo feliz, não é verdade, irmão? Mas temos que entrar. Correndo um pouquinho aqui, irmãos, eu falei para os irmãos que Moisés, ele feriu a rocha, quando não era para ferir a segunda vez, era para falar. Mas aqui em Mateus, eu separei aqui algumas coisas da rocha ferida. A rocha ferida. Se os irmãos quiserem ler, Mateus 26 e 47, lá fala
quem é essa rocha, e ele sendo aquela varada que Moisés deu, ela aparece aqui. Quem leu? Quem está lá, Mateus 26 e 47? Está vendo? A rocha aí sendo ferida. Lá em Isaías 54 e 4 também está escrito que pelas suas pisaduras, pelo seu sofrimento, ele foi moído por nós, né? Essa é a rocha sendo ferida. Foi moído pelas nossas transgressões, e a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava quem? Sobre quem? Sobre ele. E pelo seu sofrimento nós fomos sarados. Então, irmão, você não precisa ficar com esse sofrimento armazenado dentro de você, não. A Bíblia diz que pelo sofrimento de Cristo você é sarado. Conta para Ele, conta como é que está o seu deserto fragmentado, sofrido, difícil, não é verdade? Que eu tenho certeza que Ele vai visitar esse seu deserto, e a água que brota do trono, a água que brota dele vai fazer um refrigério na sua alma, não é verdade? Vai fazer, porque Ele pode. Ele pode. Agora, a caminhada lá no deserto, irmãos, não foi só para punir o povo. Não foi só para punir o povo de Israel. Punir, fazer eles sofrer. Não, Deus tinha um propósito em tudo isso. Lá no capítulo 2 de... Deixa eu chamar aqui. Capítulo 2, versículo... Puxa vida, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Olha aí. Olha aí que maravilha. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, e coisa alguma te faltou, e nem faltará. Quantos podem dizer amém? Então, irmãos, esse deserto que muitas vezes surgiu na carreira do povo de Israel, surge para nós também. Surge para nós. A Bíblia diz no Salmo 27, que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, aprendendo no seu templo, adorando na beleza da sua formosura. Mas o propósito no versículo 4, fala assim: para que no dia da adversidade, Ele te esconderá no seu pavilhão. Irmãos, não tem bom nesse negócio não. O dia da adversidade vai chegar para você, vai chegar para o irmão, vai chegar para mim, vai chegar para todos nós. Mas temos uma coisa: se nós guardarmos no tesouro de Deus, a Bíblia tem uma promessa para nós. No dia da adversidade, Ele nos esconderá no seu pavilhão. Quantos querem estar escondidos no pavilhão de Deus aqui? Deus abençoe os amados irmãos, que o Espírito Santo possa fazer com que possamos compreender a palavra do Senhor, guardar e tirar lições aprendidas daquilo que eles fizeram lá no deserto. Se a Bíblia diz que Deus não se agradou da maior parte deles, nós temos que observar o que eles fizeram que não agradou a Deus, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento, para o nosso ensino foi escrito, não é verdade? Então, irmãos, que Deus abençoe o pastor Jurandir, e oreis por nós aí, lá na nossa nova batalha ali, na cidade dos Cordeirinhos. Quantos, se coloquem de pé, irmão, permissão do pastor, se coloquem de pé, e nós queremos orar por todos aqueles que querem sair do deserto. Às vezes está no deserto, uma dificuldade, está rodeando no mesmo lugar, e anda, e parece que não sai do lugar, mas nesta noite Deus tem uma resposta para o seu deserto. Ele vai fazer você sair do lugar e andar com passos largos para a vitória.
Tem alguém nessa noite que quer receber uma oração da parte de Deus? Venha para cá, nós vamos orar e Deus vai transformar a sua vida. Esse deserto vai acabar, porque o deserto, irmão, muitas vezes faz com que o crente fique triste, abatido, sem coragem para fazer o trabalho. Mas nessa noite Deus quer dar coragem para você, quer encorajar a sua vida, quer transformar, quer tirar esse deserto e fazer com que a sua vida seja uma bênção, seja um mar, seja um rio, né, de águas cristalinas brotando no seu interior. Tem alguém que quer receber a oração nessa noite? Vem aqui que nós vamos orar em seu favor e Deus fará coisas grandes na sua vida. Deus não tem prazer que seu filho fique no sofrimento, debaixo do jugo, mas Ele quer te libertar, quer fazer com que a sua vida seja uma bênção, seja um jardim florido, né? Porque essa água ela rega e o fruto vem, não é verdade? Tem mais alguém? Nós vamos orar em favor desses irmãos que aqui estão, e eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes na vida deles a partir desse momento. Pastor Jonas, por gentileza, o senhor pode orar? Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Convido a todos para que oremos com fé, com amor, com sentimento, em favor dos nossos irmãos que aqui se encontram diante do altar de Deus. Porque, na verdade, se eles vieram até aqui, é porque adquiriram fé para receber a bênção de Deus nesta noite. Então estenda suas mãos e oremos por eles. Maravilhoso e bendito Deus, ó Senhor Deus, em cuja presença nós nos encontramos, nós agradecemos, Pai, por esta noite solene aqui na Tua casa, pela ministração, Senhor, da Tua palavra. Pai, nós Te louvamos pela Tua presença, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Senhor, pela história que podemos contar dos Teus feitos, das Tuas maravilhas. Pai, nós Te adoramos, Pai, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai, agora diante do altar, aqui estão os Teus filhos que vieram numa busca, Senhor, para as suas vidas, para as suas famílias, para, Senhor, as suas vidas espirituais, físicas, não importa, Pai, qual é a natureza de suas necessidades, mas que a Tua boa mão, Senhor, possa prosseguir estendida e tocando nessas vidas, e que, ó Deus, nesta noite, eles possam experimentar o milagre da Tua parte, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pai eterno, nós Te agradecemos, nós Te adoramos por tudo quanto o Senhor está fazendo nesta hora, em nome de Jesus, amém. Creia, meus amados irmãos. Amém. Louvamos a Deus por tudo. Quinta-feira tem o grande culto aqui, Noite da Vitória. Sexta-feira é feriado e à noite tem a abertura do trabalho com as nossas crianças. Então será na sexta, no sábado e domingo de manhã. Certo, irmã Kelly? Então todos estão convidados a estar juntos, porque as crianças não vêm sozinhas. Os pais devem trazê-las. E como é um trabalho com o departamento das crianças, e as crianças também fazem parte da igreja do Senhor. Então, cada culto, cada departamento é componente da igreja e de um corpo só, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Domingo pela manhã tem aí o nosso trabalho, culto à noite, domingo. E aqui, quem não pegou o envelope do Natal missionário? Tem alguém que não pegou, quer pegar hoje? Dê um sinal aí. Tem alguém? Que passou domingo, passou para todos, né? Se quiserem, pode apanhar aqui. Então agradecemos cada congregação, cada irmão, cada grupo que estiveram conosco. Leve as nossas considerações, sejam abençoados em nome de Jesus. Pastor Joel nos abençoando e tenhamos uma noite de vitória em nome de Jesus.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reina em cada vida, e todo o povo de Deus, digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.